Nosso entrevistado é o advogado-geral da União, o ministro André Luiz Mendonça. Ele nasceu em Santos, tem 46 anos, é formado pela Faculdade de Direito de Bauru, doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É advogado da União desde 2000. Em 2011, André Mendonça recebeu o Prêmio Inovare, que reconhece as melhores práticas exercidas no âmbito do Poder Judiciário. O prêmio foi concedido por seu trabalho na coordenação do Grupo Permanente de Atuação Proativa da Advocacia Geral da União, que recuperou para os cofres públicos dinheiro desviado em casos de corrupção. Senhor ministro André Mendonça, advogado-geral da União, muito obrigado pela presença do senhor conosco. Boa noite. Eu que agradeço, Heraldo, a você, essa brilhante equipe de jornalismo, Cristiana, Natuza, Eliana, João, nosso querido camarote, e a você que nos assiste. É uma honra, um prazer, espero que a gente possa ter uma conversa bastante proveitosa essa noite. Muito obrigado, ministro. Comigo, como o ministro já apresentou para essa entrevista, os colegas Eliane Cantanhede e João Borges, Cristiana Lobo e Natuza Neri, e Gerson Camarote. Boa noite, meus colegas. Boa noite. Boa noite a todos. Ministro, vou abrir aqui o hall de perguntas. Dinheiro desviado da Lava Jato e desviado da Petrobras, recuperado pela Lava Jato e objeto de acordos e negociações internacionais que volta para cá. Se chegou a cogitar de um fundo, enfim. Decisão ainda que cabe ao Supremo Tribunal Federal. Você está querendo se usar esse dinheiro no combate a queimadas, desmatamentos, na questão ambiental. O senhor é a favor ou contra? Sou a favor, não só eu, mas todas as instituições que se manifestaram, Câmara dos Deputados, Procuradoria-Geral da República, a AGU, juntamente com todo um consenso construído com vários ministros, a favor de uma destinação de parte desses recursos para a proteção da floresta amazônica e, mais do que proteção da floresta amazônica, para a própria regularização fundiária na região. Agora, existem outros atores, vamos assim dizer, outros segmentos do poder público que também querem a utilização desses recursos, segmentos da educação, segmentos da cultura, enfim, vários outros segmentos, não apenas a questão ambiental. Como é que vai ficar isso? Nós estamos buscando um consenso. Tem havido um diálogo muito franco, muito honesto, sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, que está presidindo o processo e convocando as partes envolvidas para se buscar uma solução. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante, se avançou bastante e nós estamos aí aguardando alguma definição por parte do ministro Alexandre, a fim de que a destinação desse recurso, que teve como hipótese de incidência a aplicação de uma multa pelo governo americano e que privilegiou o Brasil como vítima, o Estado brasileiro como vítima do que aconteceu na Lava Jato, tanto o Estado brasileiro como a própria Petrobras. E agora o que está se buscando é uma solução que dê a destinação pública e a melhor possível para esses recursos. Algo que alcance não só a proteção da Amazônia, mas também a proteção das crianças. Por exemplo, há um projeto de desenvolvimento e de incentivo para que as crianças da primeira infância possam ir à creche, para que haja programas de incentivo à ciência e tecnologia, a fim de que se incentive, se motive crianças e adolescentes na área da ciência e tecnologia. Então, há um consenso muito grande a fim de que se busque dar a melhor solução e a melhor destinação possível para esses recursos, que, ao final, no nosso entendimento, tem que ficar sob a supervisão de órgãos de controle, como a Controladoria Geral e o Tribunal de Contas da União. Ministro, vamos a um dado sobre a questão ambiental. A gente vai destacar aqui numa ilustração para o senhor o dado da questão ambiental. Dado mais recente, focos de queimada, fonte INPE. Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica. A gente nota que houve um decréscimo, porém, a partir de 2018, um crescimento dos números de incidência de queimada na Amazônia, Caatinga e também Mata Atlântica.
Gerson Camarote. Aí, ministro, eu lhe pergunto, o que a AGU pode fazer diante desse quadro? Se fala muito da sinalização do governo, que dá ou uma freada ou pode acabar estimulando queimadas na região amazônica. O que a AGU pode fazer? Você tem questão do próprio IBAMA, que tem aplicado multas que às vezes não são cumpridas. O que é que está na linha da Advocacia Geral da União? Camarote, me permita, antes de adentrar na AGU especificamente, abordar com vocês um pouco o que está acontecendo nesse panorama todo no âmbito do governo federal. Diante do que tem acontecido, embora a média geral tenha sido não tão diferente até o momento dos anos anteriores, nós não fechamos ainda 2019, o governo federal instalou uma verdadeira força-tarefa a partir de uma decisão do presidente Bolsonaro de editar um decreto de GLO. O que isso significa? Que todas as Forças Armadas estão voltadas, como nunca houve, eu ainda perguntei na reunião ministerial, em algum momento anterior da história já se fez uma política dessa envergadura em defesa da Amazônia? A resposta foi não. É a primeira vez que se constitui uma força-tarefa dessa envergadura para a proteção da floresta amazônica. Depois do leite derramado, né, ministro? Eu não diria do leite derramado. Eu acho que tem havido, por parte principalmente de alguns setores da política externa, tentando construir uma narrativa oportunista, em algum sentido, tendo por trás interesses normalmente econômicos, de trazer à tona um problema em maior dimensão do que existe. Agora, isso não significa que o governo brasileiro está inerte diante do que está acontecendo, ao contrário. Por isso que eu digo, diante de uma situação que houve, a resposta foi, em uma semana, se adotou a maior política pública até o momento em defesa da Amazônia. Ou seja, diante de uma situação emergencial, se adotou uma política que até então não havia sido adotada em outros momentos da história. No que tange a AGU propriamente dita, e aí eu volto à pergunta do Camarote, eu vou convocar a partir dessa semana a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da União. Geral Federal cuida das autarquias e fundações, inclusive IBAMA e ICMBio. Procuradoria-Geral da União de defesa da propriedade, do patrimônio da União, das terras federais que estão incluídas na Amazônia Legal, para que nós façamos uma grande força-tarefa a fim de propor as ações de execução o mais rápido possível das multas aplicadas em relação àqueles que descumpriram o Código Florestal ou qualquer outra lei ambiental em relação à Amazônia. Porque sempre a expectativa é que a pessoa acaba não pagando, recebe uma multa, a multa é cara, quem tem ali a posse da terra e quem está fazendo desmatamento acaba não pagando, levando isso, empurrando com a barriga. O que é que vai mudar a partir de agora? Nós vamos precisar agir estrategicamente. A Amazônia é um continente, é uma Europa. A fiscalização não é simples. Você dificilmente vai conseguir, por todo o Estado, a serviço de fiscalizar a todo tempo, em qualquer circunstância, o que está acontecendo numa região tão grande como a Amazônia. Então nós vamos precisar, primeiro, levantar esse passivo. A partir de levantarmos esse passivo, fazer um trabalho de inteligência dentro de um laboratório que existe na AGU, para tentar localizar, quem são as pessoas autuadas, se essas pessoas têm bens ou não. 2. Mas o problema é que hoje não tem como autuar praticamente, porque o senhor mesmo citou no início da entrevista sobre a regularização fundiária, ou seja, quem é dono de boa parte daquelas terras? Como é que o poder público, o Estado, vai aplicar uma multa se aquele desmatador muitas vezes não tem a escritura daquele terreno? Então, qual é a maior dificuldade agora ou qual é a maior urgência nesse momento se você não sabe quem é o dono da terra? Porque muitas vezes ela é tomada ilegalmente. Esse é um ponto bastante sensível, você tem razão, Natuza. Tanto que hoje na reunião participou no Supremo Tribunal Federal a ministra da Agricultura e ela se comprometeu, de acordo com a possibilidade de uma destinação de recursos do fundo que nós estamos tratando da Petrobras, exclusivamente, um quinhão disso, exclusivamente
para fazer um grande programa de regularização fundiária na Amazônia. Ministro. Esse é um ponto essencial, que vai dar mais segurança, para eu descobrir quem é o verdadeiro dono, mas lembrando, não só o dono da propriedade pode ser responsável, mas também quem foi autuado. Então, por isso que eu disse, eu tenho que ver quem foi autuado e tenho que ver quem é o proprietário da terra. Mas você está coberta de razão, não será um trabalho simples, porque o problema da regularização fundiária na Amazônia é um problema histórico brasileiro e que a gente espera que essa verba específica, ela possa contribuir, se não para sanar totalmente, mas para minimizar significativamente esse problema. Ministro, a gente viu aqui na tela o crescimento explosivo das queimadas, enfim, da devastação da Amazônia, chamamos assim. E o Ricardo Galvão, que é um cientista... Ricardo Galvão, que é um cientista respeitado, que é do INPE, um órgão respeitado internacionalmente. Enfim, o INPE foi desacreditado e o Galvão foi demitido por causa de dados sobre isso, exatamente sobre o desmatamento. Mas a AGU não fez estudos também dizendo que em um ano o desmatamento tinha crescido 88% e que o número de alertas tinha crescido também nessa proporção? Quem disse isso foi o próprio Ricardo Galvão, publicamente, que a AGU tinha ratificado os dados do INPE. Eu ouvi dizer dessa fala dele, chamei a área técnica e a área técnica desmentiu oficialmente o que ele havia dito. O senhor está dizendo que ele é mentiroso? Eu estou dizendo que nós desmentimos a informação que ele havia passado. Eu não vi a informação dele, não vi o que ele disse, mas me foi trazida essa informação, eu pedi para se verificar e, na verdade, a AGU não foi a AGU quem fez esse estudo. Nós não temos nem pessoal técnico habilitado para fazer um estudo dessa natureza. Mas houve algum estudo e que a AGU participou de alguma forma? Não, a AGU não faz estudos. A AGU pode até participar de um assessoramento jurídico, por exemplo, para a contratação de uma empresa que vai fazer um determinado estudo, mas dizer que a AGU fez um determinado estudo dessa envergadura, nós não temos pessoal habilitado para fazer isso. O ministro, o senhor falou na ação do governo agora, que o senhor disse que nunca se fez uma ação tão forte, mas isso é uma reação à situação de fato que aconteceu. Agora, há quem ache também que algumas ações talvez criminosas de ampliação do desmatamento, e principalmente das queimadas na Amazônia, elas derivam de alguma maneira de uma certa leniência do governo. O presidente Bolsonaro falou de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, a demissão do presidente do INPE e outras declarações, vou sair do Acordo de Paris, ou seja, não dando uma importância consistente e clara sobre a questão do meio ambiente. Isso não teria estimulado, de certa forma, aqueles que já são propensos a transgredir, a cometer crimes ambientais na Amazônia? Vamos lá. Acordo de Paris, nós estamos no Acordo de Paris. Meio ambiente continua como uma pasta dentro do Ministério. Então, às vezes se falam certas coisas que não são a realidade, que não se concretizam. No momento de transição de governo, realmente se discute, vai ficar dessa forma, vai ficar daquela forma. Qual é a grande questão? A crise, um momento como esse, justo ou injusto, demanda das autoridades, 1, serenidade, 2, responsabilidade, 3, proatividade. E o governo demonstrou essas 3 características. Tomou conhecimento, embora considere injusta e ainda inapropriada algumas declarações e algumas afirmações em relação aos fatos, ele tomou a medida mais contundente até hoje na defesa da floresta amazônica. Trouxe para o país um senso de responsabilidade de compreendermos que a Amazônia é brasileira e que cabe ao Brasil o protagonismo da sua defesa. É um consenso no governo de que a floresta amazônica é um patrimônio nacional e deve ser preservada. Eu queria acrescentar a sua pergunta, João. Quando, em 13 de abril, o presidente Jair Bolsonaro mandou descumprir a lei, porque ele disse que não era para destruir tratores e caminhões que estivessem na selva,
desmatando ilegalmente, e a lei diz que é sim para desmatar quando, enfim, em algumas circunstâncias que eram aquelas, ele não estava dando um salvo-conduto subjetivamente aos desmatadores? O presidente Bolsonaro, ele tem uma característica muito forte, primeiro de respeito à legalidade, mas isso não significa que atos de abuso devam ser defendidos na autuação em determinadas circunstâncias. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós precisamos ter equilíbrio e bom senso. Houve durante muito tempo na história brasileira uma perspectiva de que a floresta amazônica deveria ser intocada. A floresta amazônica, um continente que é a floresta amazônica, só vai ser preservada se nós garantirmos que ela seja economicamente viável. E essa é a grande preocupação do presidente. Nós precisamos repensar a floresta, trazer um novo perfil de ocupação a essa floresta, garantir que aqueles que ali vivem desenvolvam uma atividade econômica regular, lícita, rentável, que seja capaz de conciliar desenvolvimento, crescimento com sustentabilidade. Esse é o grande, vamos dizer assim, é o grande senso comum que deve nortear a defesa da floresta amazônica. Nós não podemos manter um extremo que eu não deixo ninguém fazer nada e finjo que a floresta está sendo preservada. Eu citava há pouco aqui a cegueira deliberada. Eu digo que protejo tudo, mas na verdade não estou protegendo nada. E fecho os olhos como se nada tivesse acontecendo. O que nós precisamos é garantir o desenvolvimento econômico com sustentabilidade. E para isso é preciso equilíbrio, é preciso rever posições que até então mantinham numa total impossibilidade do exercício de qualquer atividade econômica. Se você mora no local, você vai ter a tendência e vive do local de preservar aquela região. Se ninguém está tendo a possibilidade de viver adequadamente daquela região, você abre campo para que pessoas mal intencionadas explorem indevidamente aquela região. Ministro, a procuradora Raquel Dodge falou em 1 bilhão e 200 milhões desse fundo da Petrobras para a questão ambiental. O governo pediu 500 milhões e depois emendou hoje, corrigiu para 1 bilhão. Por que pediu 500 e por que subiu para 1 bilhão menos que a procuradora pediu? Bom, a primeira manifestação nossa foi de no mínimo 500 milhões. Havia uma previsão inicial por parte de 3 ministérios de uso do recurso. O Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Cidadania. Quando nós vamos nesse primeiro momento, nós construímos uma nova tese jurídica de que esse dinheiro é um dinheiro que veio do exterior. Ele não decorre de receita do Brasil. Ou seja, os Estados Unidos permitem que o Brasil aplique esse dinheiro. A partir dessa construção, nós defendemos que esses 2 bilhões e 500 milhões, eles não estão sujeitos ao limite de teto dos gastos e a contingenciamento. Ou seja, vai ser aplicado integralmente, sem possibilidade de qualquer retenção. Por outro lado, quando nós colocamos a proteção da Amazônia e via GLO, nós temos um outro recurso que nos dá a prerrogativa de pedir crédito extraordinário. Então, a ideia inicial foi, eu garanto isso integralmente para cá, e isso não vai me limitar em usar outros recursos, por isso que a gente fala em mínimo para a Amazônia. No curso das conversas surgiu a possibilidade de se trabalhar de uma outra forma, de falar, não, vamos garantir isso aqui, mas também sem prejudicar a área da educação, e aí que a gente faz a revisão do nosso pedido. Ministro, não é tão fácil compreender o papel institucional da AGU, uma entidade, uma instituição que surgiu até no pós-constituinte de 86, Constituição de 88. Daí eu perguntar ao senhor, o senhor é advogado
do governo do presidente Bolsonaro, Poder Executivo, ou o senhor é advogado dos entes da União? Pergunta interessante, é um assunto que sempre surge na AGU, e eu abordei isso na própria entrevista inicial que eu tive com o presidente Bolsonaro. A Advocacia Geral da União, ela não está constitucionalmente vinculada a um poder. Ela integra um capítulo próprio que se chama das funções essenciais da Justiça. Lá está o Ministério Público, a Advocacia Pública, que somos nós, a Defensoria Pública e a própria Advocacia Privada. Então, nós representamos os 3 poderes da República: Executivo, Legislativo, Judiciário. Representamos as demais instituições, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Conselho Nacional de Justiça, etc. Então, a Advocacia Geral da União é uma instituição de Estado que ela deve representar e ser um ponto de equilíbrio nessa relação com os 3 poderes no que concerne ao aspecto jurídico. Aí eu pergunto, ministro, a AGU, comandada pelo ministro André Mendonça, ela é mais punitivista ou garantista do ponto de vista judicial? Já que a gente se acostumou a conhecer esses 2 lados no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nenhum nem outro. Ela tem que ter um senso de equilíbrio. Nós não podemos passar a mão na cabeça daquele que fez coisas erradas e nem ser injustos e irresponsáveis na persecução de algo que não ocorreu efetivamente ou de modo desproporcional àquilo que ocorreu. Toda atuação do direito sancionatório, seja ele na esfera administrativa, civil ou criminal, ela deve ter alguns princípios que norteiam: responsabilidade, nós devemos atuar da forma mais segura possível na construção das evidências, para que nós não cometamos injustiça. Agora, eu sempre digo, até fui corregedor-geral da instituição, quando nós temos evidência de que algo ilícito foi praticado, nós temos que ser rigorosos em relação àquela conduta. Agora, não tornando a pessoa que está sendo condenada inimiga, nós estamos tratando de um fato, e eu defendo sempre que o direito sancionatório ele não deve ter o caráter repressivo. O caráter primordial do direito sancionatório é a prevenção, geral e especial. Especial por quê? Eu quero que aquela pessoa que praticou aquele ilícito, ao ser sancionada, se sinta tão responsável que não volte, não tenda a praticar novamente. E por que prevenção geral? Para que o corpo social, ao ver aquela punição, tome consciência de que não deve também praticar aquele tipo de conduta. Ministro, na próxima semana o Supremo deve julgar a ADIM da CNA e CNI sobre a tabela do frete. Qual a sua expectativa e quais as chances de o Supremo considerar inconstitucional a tabela? Não dá para fazer uma previsão, né? É um julgamento importante. O ministro Tarcísio tem conduzido há meses, desde a transição, essa questão num diálogo muito transparente, tanto com a categoria dos caminhoneiros como com os empresários que demandam o serviço de transporte. Infelizmente, nesse tempo não foi possível a construção de um amplo consenso. Se tentou, num primeiro momento, se construir uma tabela referencial, que acabou também não agradando, principalmente o setor dos caminhoneiros. A posição da AGU, como a AGU tem um papel também na Constituição de ser a curadora da constitucionalidade das leis. O que isso significa? Que ela tem o dever de, diante de uma ação que questiona a constitucionalidade da lei, ela ser a defensora dessa lei. Então, o nosso papel vai ser de defesa da lei, que trata do tabelamento, até por dever institucional, mas nós não temos como, vamos dizer assim, antever qual vai ser a resolução do Supremo. Como é que é defender um governo que edita uma medida provisória que tem o nome da liberdade econômica, né, passa pela
enfim, pelos órgãos do governo. É o último grito do liberalismo. É o último grito do liberalismo, de um lado, e uma tabela de frete do outro. São os paradoxos que a instituição nos demanda e a própria garantia da rigidez das normas nos demanda. Mas, no nosso entendimento, a livre iniciativa é um valor constitucional, está previsto desde o início ao fim da Constituição, mas também que naquele momento, principalmente, houve uma crise tão grande que se demandou uma adoção de uma medida mais extrema. E no nosso entendimento, há a possibilidade de se manter uma medida dessa natureza, desde que seja para trazer equilíbrio a um determinado setor. Então, vai ser algo, realmente não é um assunto simples, né? Mas é uma defesa institucional que a AGU deve fazer e a gente espera que o Supremo tenha serenidade. O senhor que vai lá sustentar? Eu que devo ir sustentar. O senhor acha que tem chance de funcionar uma tabela de frete, na realidade, na prática? Um tabelamento nunca é simples num sistema tão complexo como é o sistema de transporte. Esse vai ser o dilema que o Supremo vai ter que se deparar. Se é possível, diante de uma circunstância excepcional, em determinadas categorias, se manter uma rigidez de preço, ou se não, independente da circunstância, nós temos que ter uma total liberdade. Ministro, o governo sofreu uma derrota recentemente no Supremo Tribunal Federal, uma derrota expressiva da Suprema Corte, quando decidiu pela inconstitucionalidade da reedição de uma medida provisória. Essa medida provisória era aquela que transferia a demarcação das terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. O que aconteceu? Por que o presidente insistiu em algo que era claramente inconstitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal? Não houve um alerta da Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União não participou desse processo. Acho que houve aqui uma questão de ruído político, de se tentar uma solução política para algo que, ao final, não tinha sustentação jurídica. E tanto que o presidente foi muito transparente ao reconhecer que o Supremo estava correto naquele contexto e bem andou o Supremo ao decidir daquela forma. É verdade que ele reconheceu o erro. Agora, teve um momento do julgamento que ficou muito claro que era um recado da Suprema Corte para o presidente Jair Bolsonaro. E isso na palavra do decano da Suprema Corte, o ministro Celso de Mello. Ele fala exatamente o seguinte, olha: parece ainda haver na intimidade do poder um resíduo de indisfarçável autoritarismo. Como é que o senhor avalia essa fala do ministro Celso? Posso garantir a você e ao telespectador que o presidente Jair Bolsonaro é um grande defensor da democracia. Ele passou 28 anos se submetendo ao crivo popular e ele teve a coragem, quando ninguém acreditava, sem recursos financeiros, sem apoio político, de se submeter ao que é o mais sagrado na democracia, que é a eleição. Então ele tem total compromisso, ninguém precisa se preocupar, ele tem total compromisso com a democracia. O ministro, o Tesouro, o governo, corre o risco de perder causas bilionárias no Supremo e também em outras instâncias da Justiça. Eu já ouvi falar que as questões no Supremo representam assim mais de 200 bilhões de reais. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. São 700 bilhões, mais de 700. E qual a sua expectativa? O buraco é mais embaixo. Mais no alto, então. Qual a sua expectativa em relação a isso? Qual a linha de defesa? E como é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, fica tão vulnerável dessa maneira? Veja, essas ações que beiram 700 bilhões de reais, um pouco mais, elas são fruto não de hoje, mas de uma história que vem a desaguar nesse momento diante do Supremo Tribunal Federal. Eu assumi alguns compromissos com todos os ministros do Supremo. Primeiro, ao defender a União, compromisso com a verdade dos fatos. Segundo, uma defesa técnica. Em terceiro lugar, respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Da nossa parte, vai ser uma defesa contundente, técnica, de defesa do erário, sabendo dos impactos que as decisões judiciais podem causar nas contas públicas, e mais do que nas contas públicas, na sociedade brasileira. Porque quando você tira 700 bilhões de reais dos cofres públicos a partir de condenações na justiça,
Isso significa o quê? É uma reforma da Previdência. Uma reforma em quase 10 anos. Inviabiliza o Estado brasileiro. Inviabiliza o Estado brasileiro. E a lei de introdução ao direito brasileiro expressa o seguinte, que ao decidir uma questão jurídica controversa, o julgador deve analisar as consequências de uma eventual decisão. Então, o que nós esperamos como técnicos, como advogados do Estado brasileiro, é que haja um respeito a essas premissas, porque qualquer decisão que impacte de modo significativo nas contas públicas não é tirar dinheiro de mim, de vocês, é tirar dinheiro do trabalhador que está lá tendo que sair às 5 da manhã para ir num hospital, para ir trabalhar, para levar o filho numa escola pública. Nós precisamos ter uma responsabilidade redobrada quando nós tratamos de questões e causas jurídicas dessa envergadura e com capacidade de impacto na sociedade. Parece tão fácil ganhar ação contra o Estado. O Estado se defende mal ou a Justiça é muito generosa nessas situações? Posso lhe garantir, o Estado se defende muito bem, a AGU é respeitadíssima em todas as esferas judiciais e a magistratura brasileira ela tem dado a sua cota de responsabilidade no julgamento dessas questões. O que não significa que nós não devamos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar e nosso papel como Advocacia Geral da União é estar lá sempre batendo na porta e dizendo aos juízes, olha, cuidado, atenção, porque esse processo é importante e impacta na vida da sociedade brasileira. Ministro, a Advocacia Geral da União cuida de tudo, né? De qualquer assunto que está quicando e é chamado... 19 milhões de processos. Né? São 19 milhões de processos, o senhor tem os números. Então, vou perguntar para o senhor de Lava Jato. Muita gente séria, inclusive, faz uma crítica bastante pontual à Lava Jato, dizendo que a operação foi além da punição e da prisão de executivos implicados em intricados esquemas de corrupção. A operação também acabou com atividades econômicas. Empresas entraram em muita dificuldade. E que essa foi uma deficiência da Operação Lava Jato. E muito se compara com os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, tira-se aquele executivo, até porque a legislação é diferente da nossa, tira-se o executivo da empresa, mas a atividade econômica é preservada. Queria ouvir a sua análise sobre isso. Se o senhor acha que, nesse ponto específico, houve um avanço de sinal. Não houve. Vou lhe explicar por quê. A Lei Anticorrupção de 2013, implantada em 2014, ela trouxe um novo instituto jurídico, que é o Acordo de Leniência. Esse Acordo de Leniência, ele é inspirado na legislação norte-americana. Então, quando nós trabalhamos com ele, por exemplo, nós nos preocupamos com o princípio da preservação da empresa. Eu tive o privilégio de coordenar todas as negociações que envolveram, inclusive, a Operação Lava Jato com as empresas. E um discurso que chegava muito dos advogados era esse. Você tem que ser, atenção, cuidado, porque se você me punir, pode fechar a empresa. Eu dizia, olha, não atribua a nós a responsabilidade de corrigir algo que você causou. Nós estamos aqui para fazer o certo, vamos fazer. Aplicar as sanções que devem ser aplicadas, as multas que devem ser aplicadas, os valores que vocês devem ressarcir, o que não significa que eu vou atuar para fechar a empresa. Então, toda a construção dos acordos de leniência se basearam em 4 princípios. 1. Empresa, você vai ter que me trazer elementos de prova dos ilícitos. Caso Odebrecht, cerca de 300 pessoas físicas e jurídicas delatadas. Andrade Gutierrez, mais de 200 pessoas físicas e jurídicas, ou seja, uma alavancagem investigativa forte. Segundo pilar, eu vou querer uma recuperação dos valores, aplicar as multas em patamares, trazendo indicadores de recuperação de ativos até então nunca vistos na história do Brasil. Nas ações judiciais, na melhor das hipóteses, nós chegamos a 15%, 20%. Nos acordos de leniência, ultrapassamos 70%. Terceiro pilar, programa de integridade. Sabe aquele diretor que praticou os ilícitos, como ocorre nos Estados Unidos? Tem que ser afastado da empresa. Sabe aquele gerente que pagava propina? Tem que ser demitido.
Então, nós nos espelhamos no direito americano. E quarto e último pilar, se você rompeu o acordo ou nós descobrirmos que você mentiu para nós em algum momento, você perde todos os benefícios do acordo. Vence-se antecipadamente a dívida e você vai ser declarado inidôneo. Então, inidôneo não poder contratar com o governo. Exatamente. Que na prática significa fecha-se a empresa. Além disso, nós tivemos a... Quantas empresas da Lava Jato foram declaradas inidôneas em acordo de leniência? Eu não tenho... Não, acordo de leniência é quando a empresa colabora e não necessita ser declarada inidônea. Quando ela não colabora... Isso foi uma imprecisão minha, de fato. Quantas empresas foram declaradas inidôneas? Porque pode ser diferente do número de acordos de leniências firmados. Eu não tenho esses números, mas eles estão disponíveis no site da Controladoria Geral da União, no cadastro de empresas inidôneas. Lá você vai poder ter... Ministro, além disso, há empresas ainda sendo processadas com possibilidade de declaração de inidoneidade. Ministro, já que estamos falando de Lava Jato, depois do vazamento de conversas do procurador Deltan Dallagnol com outros procuradores, com então o juiz Sérgio Moro, houve assim uma certa confluência de executivo, legislativo e judiciário contra órgãos que são decisivos, não apenas para a Lava Jato, mas no combate à corrupção, né? Além disso, a gente está vendo aí todo dia pequenas ou grandes decisões contra a Lava Jato. E ontem a gente teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, em relação ao ex-presidente do Banco do Brasil, o Aldemir Bendini, que é considerada assim uma pá de cal na Lava Jato. A Lava Jato está morrendo? Essa decisão de ontem significa pá de cal na Lava Jato e no combate em geral da corrupção? Não, não significa. Foi uma decisão em função de uma questão processual. O ministro Fachin hoje também já tomou, por cautela, a decisão de levar o assunto ao plenário. Mas antes disso, ele também tomou uma decisão em relação ao ex-presidente Lula, que também volta atrás toda a investigação em relação ao Instituto Lula. Ou seja, o próprio Fachin, que ontem foi voto derrotado, ele hoje já tomou, a primeira decisão dele foi contrariando o próprio voto dele e voltando atrás em relação ao Instituto Lula. Falando de modo bastante franco, há um momento de crise onde informações de um lado, discursos de outro, geram uma instabilidade. O que nós precisamos ter nesse momento? Serenidade. O momento de crise, ele não é um momento para nós retrocedermos, é um momento para nós termos uma nova expectativa e uma oportunidade de corrigir os rumos. O que é corrigir os rumos? Se há algum excesso, vamos aparar. Se algo está sendo bem feito, vamos avançar. Eu discordo um pouco, principalmente eu acho que as instituições públicas, os agentes públicos, eles têm que ter a serenidade, a responsabilidade de ultrapassar esses nós contra eles, vai acabar com Lava Jato, isso prejudica, não, tem que punir assim mesmo. Nós temos que ter serenidade, nós temos uma Constituição, nós temos instituições sólidas e nós temos que analisar o problema com cabeça fria e serena, sabendo que há rumos inegociáveis. Primeiro lugar, combate à corrupção. Isso é inegociável, nós não podemos tolerar e retroceder nesse sentido. Segundo lugar, respeito a direitos e garantias. Está havendo algum desajuste? Vamos corrigir o rumo. Mas essas premissas, elas precisam caminhar juntas. E nós precisamos ter serenidade nesse momento para avançar, sem deixar de combater a corrupção, mas também, às vezes, corrigindo algum rumo que precisa ser corrigido. Que rumo que o senhor acha que precisa ser corrigido na Lava Jato? Não na Lava Jato, eu diria. Ou no combate à corrupção? No combate à corrupção. Por exemplo, toda a discussão do COAF. Né? Nós tivemos aí, COAF fica aqui, fica lá, vai para onde? Em conversas recentes com o ministro Paulo Guedes, André, eu sempre fui neutro, eu sempre me mantive muito respeitoso diante de uma decisão do presidente da República e do ministro Moro de levar
de levar o COAF para o Ministério da Justiça. Eu, embora um estudioso do combate à corrupção, também me mantive sempre muito respeitoso. Mas, na minha opinião, o COAF ele deve estar onde? Em algum ministério? Essa é a minha opinião pessoal como estudioso. Não, num órgão o mais independente possível. Banco Central. E qual é esse órgão? É o Banco Central. Então, não é... Fica aqui... Então foi sua ideia? Não, não foi minha. Não foi minha. Já em outros países do mundo isso já acontece. O ministro Paulo Guedes, muito elegante, teve a deferência de me consultar e ouvir minha opinião, como certamente ouviu de outros, qual seria a minha opinião sobre a ida do COAF para o Banco Central. E eu, de forma de bate-pronto, lhe respondi, olha, excelente iniciativa. Uma instituição com credibilidade, uma instituição com uma carreira sólida, pessoas com carreira sólida ali dentro, estáveis, não tem histórico de vazamento nenhum. Banco Central lida há anos com informações sensíveis. Então, não tem lugar melhor para estar. E eu tenho mantido conversas com o presidente do Banco Central, até antecipando aqui para vocês, nós tivemos hoje conversando sobre isso. Nós vamos montar um grupo conjunto, Banco Central, AGU, para estudar a legislação do COAF, com comparativo no direito internacional e tentar modular isso da forma mais técnica possível para que o COAF funcione bem, dentro dos parâmetros, das normas e que contribua com o Brasil na prevenção e no combate à corrupção. Ministro, um momento importante do governo foi quando o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto flexibilizando o porte de armas. O governo depois acabou editando um novo decreto com modificações, de tamanha que foi a primeira repercussão, inclusive com a possibilidade de compra de fuzis, que havia essa possibilidade do ponto de vista tecnicamente era uma espécie do calibre, né, que acabava permitindo isso. Eu lhe pergunto, ministro, depois o governo foi derrotado e foi considerado inconstitucional o decreto pelo Congresso Nacional. Onde foi que o governo errou? Bom, primeiro que o decreto não foi considerado inconstitucional. Quem pode considerar inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal, mas certamente áreas técnicas do Congresso Nacional se manifestaram nesse sentido. Vamos lá, houve a primeira edição do decreto. Esse decreto ele é fruto de uma visão do presidente da República, antecipada já no pleito presidencial. Houve a construção do primeiro decreto, ouvindo-se Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, sob a coordenação da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. A área técnica também do Ministério da Justiça e da Defesa se manifestaram, além das consultorias jurídicas, que são órgãos da AGU, se manifestaram. Houve, após a edição do primeiro decreto, críticas do Congresso Nacional, da opinião pública, alguns setores da opinião pública. Nós analisamos, à luz dessas críticas, nós aí já nos envolvemos mais diretamente junto com a Subchefia de Assuntos Jurídicos e os demais órgãos consultivos da AGU, reunimos as críticas, analisamos sob o aspecto da constitucionalidade. Então, fizemos essa análise. Ministério da Defesa e Ministério da Justiça revisaram alguns aspectos técnicos, como você citou, a questão do calibre. A partir dessa dupla análise, levamos ao presidente da República uma sugestão, uma proposta de revisão do decreto para conformar, seja tecnicamente, seja legalmente, aquilo que nós entendíamos como justificável. Foi feito, então, o segundo decreto. A partir desse momento, nós tínhamos total segurança da defesa da constitucionalidade do decreto editado. Porém, quando o Supremo Tribunal Federal estava em vias de levar o caso a julgamento, houve um consenso político, aí capitaneado pela Casa Civil, junto com a Câmara e com o Senado, de se tentar construir politicamente um consenso. E é nesse momento que nós estamos aguardando aí a deliberação do Legislativo para ver uma definição melhor, mais clara, de como nós vamos ter essa regulamentação.
Ministro, ao longo dessa entrevista a gente tem falado, vez por outra, do presidente Jair Bolsonaro. Porém, vamos agora de viva voz com ele. Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Prezado André Mendonça, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Um ministro terrivelmente evangélico. Ministro, o senhor é terrivelmente evangélico, 1. E 2, o que significa ser terrivelmente evangélico, principalmente no Estado laico? Eu sou evangélico. Até outro dia, esse domingo, fui visitar minha igreja, a primeira igreja lá, batizado em 87, com 13 anos, mas nasci na igreja presbiteriana. Sou evangélico, genuinamente evangélico. Genuinamente é diferente de terrivelmente. É isso que eu ia explicar. Essa expressão, ela foi, vamos dizer assim, inaugurada pela ministra Damares. Numa das reuniões ela falou: nós somos terrivelmente evangélicos. E aí o presidente acho que pegou essa expressão e na sua simplicidade, ele é muito simples, muito transparente, ele politicamente aí, vamos dizer assim, inaugurou essa expressão. E aí o senhor vai ser, então, o senhor vai ser ministro do Supremo? Está tudo pronto? Não, primeiro que não tem vaga. Por enquanto? Segundo que, não tem, até... Mas vai ter, até o ano que vem vai ter vaga. Uma hora vai ter, né? Vai presidente, o que vocês ouviram do presidente foi tudo que eu ouvi até hoje. Então o presidente nunca falou nada comigo. Eu estou focado na AGU, em servir bem o país ali na AGU, que para mim é uma honra, a instituição para a qual eu fiz concurso público. Eu queria saudar meus colegas da AGU, continuem defendendo esse país, porque esse país merece defesa e nós somos servidores públicos para defender o direito do povo brasileiro. E é uma honra e um orgulho ser membro da minha instituição.